1967, um físico descobriu algo assustador. Ele escreveu no quadro negro as equações do Big Bang. Depois, fez o tempo retroceder. Quando voltou até o segundo zero, as equações deram uma resposta: o volume do universo era zero, a densidade era infinita e a temperatura era infinitamente alta. Esses três números existiam ao mesmo tempo. Na física, isso é chamado de singularidade, também conhecida como fim da física. Porque, nesse ponto, todas as leis deixam de funcionar. É como se você chegasse à borda do mapa em um videogame e descobrisse que à frente não há nada, apenas um vazio em branco. E se você der mais um passo, você não cai, você simplesmente desaparece do jogo. O mais assustador é que a mecânica quântica nos diz que, antes de ser observada, nada existe. Então, o que havia antes do Big Bang? Talvez a resposta seja que o universo estava esperando pelo primeiro observador, e esse observador pode ser você, 13,8 bilhões de anos depois. Mas os cientistas não se satisfizeram com essa resposta romântica. Eles descobriram um fato ainda mais insano. O universo pode ter nascido do nada, e esse nada é mais estranho do que qualquer vazio que você possa imaginar. Você pode achar que nada é simplesmente ausência total, mas a mecânica quântica diz que o nada absoluto não existe. Mesmo o espaço mais vazio possível ferve continuamente em escalas extremamente pequenas. Partículas e antipartículas surgem do vazio como bolhas e desaparecem instantaneamente por aniquilação. Isso não é especulação teórica, é um fato comprovado experimentalmente. Em 1948, o físico holandês Casimir previu que duas placas metálicas no vácuo produziriam uma força misteriosa de atração. Em 1997, os cientistas realmente mediram essa força. O que isso significa? Significa que o vazio não é vazio. Ele é uma sopa quântica que nunca para de ferver. Agora surge a pergunta: se nem mesmo nada é realmente vazio, o universo poderia ter sido acidentalmente cozinhado a partir dessa sopa? Em 1973, um jovem físico chamado Edward Tryon publicou um artigo de apenas 2 páginas na revista Nature. Ele propôs uma ideia surpreendente: todo o nosso universo pode ser apenas uma flutuação quântica do vácuo. Você ouviu direito. Todo o universo, com 100 bilhões de galáxias, incontáveis estrelas e planetas, incluindo você, que está assistindo a este vídeo agora, pode ser apenas um espirro do vazio. Mas aqui existe um problema fatal. A lei da conservação de energia nos diz que energia não pode surgir do nada. Como o universo inteiro poderia saltar do zero? Tryon apresentou uma resposta genial: a energia total do universo é zero. Espere, como assim? Existem tantas estrelas, planetas e radiação no universo. Como a energia total pode ser zero? A resposta está na gravidade. A massa da matéria representa energia positiva, enquanto a gravidade representa energia negativa. Imagine levantar 2 pedras do chão até uma altura maior. Isso exige gasto de energia. Visto de outra forma, objetos ligados pela gravidade equivalem a dever uma dívida de energia ao universo. Stephen Hawking explicou isso assim: a energia positiva da matéria no universo, somada à energia negativa da gravidade, resulta exatamente em zero. É como se você pegasse R$ 100 emprestados do banco com a mão esquerda e devolvesse os mesmos R$ 100 com a mão direita. No balanço final, você não criou dinheiro algum. Se isso for verdade, o nascimento do universo não precisou de nenhuma energia externa. Uma flutuação quântica poderia, espontaneamente, criar um universo, sem violar nenhuma lei da física. Mais tarde, o laureado com o Nobel, Tryon, disse uma frase famosa: o universo é apenas uma das coisas que acontecem de vez em quando, mas, de uma minúscula flutuação quântica, até o universo observável de hoje, com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que aconteceu no meio do caminho? Isso nos leva a uma das teorias mais importantes da cosmologia, a teoria da inflação. Em 1980, o físico americano Alan Guth propôs que o universo, logo após nascer, passou por uma expansão insana. Quão insana? Em menos de 3/2 segundos, o volume do universo aumentou em 10 vezes. O quão rápido é isso? Para comparar, se você tivesse um átomo na mão, após essa expansão ele se tornaria maior do que todo o universo observável. E essa expansão ocorreu, de fato, mais rápido que a velocidade da luz. Não se preocupe, isso não viola a relatividade. A relatividade diz que a matéria não pode ultrapassar a velocidade da luz, mas a expansão do próprio espaço não tem limite de velocidade. Guth mais tarde chamou o universo inflacionário de o almoço grátis definitivo, porque você obteve algo a partir do nada, sem pagar absolutamente nada. A teoria da inflação não é imaginação desenfreada de cientistas. Suas previsões já foram confirmadas com precisão pela radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O que é a radiação cósmica de fundo? Ela é o brilho residual do Big Bang, uma foto que o universo tirou de si mesmo quando tinha 380 mil anos de idade. A distribuição de temperatura nessa imagem corresponde perfeitamente às previsões da inflação, mas a inflação resolveu um problema e criou um ainda maior. Se a inflação pode criar um universo, ela poderia criar infinitos universos?
Segundo a teoria inflacionária, a substância inflacionária não se dilui durante a expansão, sua densidade permanece constante. Quando o volume inflacionário cresce 3 vezes, 1/3 dessa substância decai e gera um Big Bang, criando um universo. Os 2/3 restantes continuam inflacionando, dobrando, decaindo. Esse processo nunca termina. Isso significa que, além do nosso universo, podem existir infinitos universos paralelos. Cada um pode ter leis físicas completamente diferentes, partículas diferentes, e até conceitos totalmente distintos de tempo e espaço. Isso não é ficção científica. É uma consequência matemática inevitável da teoria da inflação. O físico Alex Vilenkin, da Universidade de Cambridge, é um dos fundadores da teoria do multiverso. Ele demonstrou que a maioria dos modelos inflacionários leva à inflação eterna, criando novos universos para sempre. Mas existe outra possibilidade. Talvez o universo não tenha tido um começo. Talvez ele seja cíclico. O físico britânico Roger Penrose propôs uma teoria chamada cosmologia cíclica conforme. Ele acredita que, em um futuro distante, quando toda a matéria decair, quando todos os buracos negros evaporarem, o universo se tornará vazio e frio. Mas, por meio de uma transformação matemática extraordinária, esse fim pode ser reinterpretado como o início de outro universo. Penrose chegou a afirmar que encontrou, na radiação cósmica de fundo, vestígios deixados pelo universo anterior. Ele os chamou de pontos de Hawking, possivelmente restos da evaporação de buracos negros do universo passado. Há ainda outra teoria, chamada de grande rebote. Ela propõe que nosso universo nasceu do colapso de um universo anterior. Quando esse universo anterior se contraiu ao extremo, ele não colapsou em uma singularidade, mas ricocheteou como uma mola, dando origem ao nosso Big Bang. Se isso for verdade, o universo é como um coração que bate eternamente, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, sem fim. Então, qual teoria está correta? O universo realmente surgiu do nada? Ou ele existe eternamente, sem começo e sem fim? Em 2024, cientistas do Instituto Perimeter de Física Teórica publicaram um artigo importante. Eles demonstraram matematicamente que, em certos casos, a singularidade do Big Bang pode ser apenas uma ilusão. A luz pode, de fato, atravessar essa fronteira. Isso significa que o espaço-tempo anterior ao Big Bang talvez realmente exista e possa ser detectado. Também em 2024, físicos da Universidade do Texas propuseram que a matéria escura pode ter existido antes do Big Bang. Seus modelos indicam que as partículas de matéria escura já se formaram durante a inflação, mais cedo do que imaginávamos. Se essa teoria for confirmada, ela reescreverá completamente nossa compreensão da origem do universo. Neste exato momento, o telescópio espacial James Webb está observando as galáxias mais antigas do cosmos. Os dados deixados pelo satélite Planck ainda estão sendo analisados. Físicos do mundo inteiro estão projetando novos experimentos, tentando encontrar, na radiação cósmica de fundo, os sinais das ondas gravitacionais primordiais. Se as encontrarmos, poderemos ver diretamente o universo no instante da explosão, menos de 1/trillionésimo de segundo após o Big Bang. Há mais de 300 anos, Leibniz fez uma pergunta: por que existe algo em vez de nada? Hoje, os físicos estão começando a responder: talvez o nada seja, por natureza, instável. No mundo da mecânica quântica, o vazio absoluto simplesmente não pode existir. Ele está destinado a flutuar, destinado a ferver, destinado a explodir ocasionalmente em um universo. Talvez sejamos apenas uma bolha, em um vazio infinito, uma ondulação que surgiu do nada há 13,8 bilhões de anos. Mas dentro dessa ondulação nasceram estrelas, nasceram planetas, nasceu a vida, e nasceu você, que está pensando sobre a origem do universo. Hawking certa vez perguntou: qual é a fronteira do universo? Existe resposta mais extraordinária do que não haver fronteira alguma? Talvez o universo realmente não tenha limites, nem começo, nem fim. Ele simplesmente existe eternamente. E nós acordamos exatamente neste momento. Abrimos os olhos e vemos este mundo incrível pela primeira vez. E talvez esta sua observação, agora, seja exatamente o instante que torna o universo real.